Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 40. Há um tempo desse eu lhes falei que iria repartir com vocês algumas mensagens na narrativa que contempla a pessoa de José. E naquela ocasião, nós introduzimos, em todas as mensagens subsequentes, um texto do Novo Testamento. Alguém se lembra do texto que nós recitávamos e recitamos aqui e depois fazíamos a transição para o Antigo Testamento? Alguém se lembra? Cri, 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 cri. Romanos 15, versículo 4. Romanos 5, versículo 4. Que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se tudo que foi escrito por nosso ensino, a fim de produzir em nós paciência naqueles momentos que nos impacientamos diante de sofrimento, especialmente, diga-se de passagem, e produz consolação por meio das Escrituras para não perdermos a esperança, então será que a história de José também está nesse bojo de ensino para a nossa vida? E o que é que Deus quer nos ensinar com essa história? Queridos, nós percebemos nesse mundo, depois que o pecado entrou no mundo, que existem pessoas que são vítimas de ações de pessoas, ações vis, ações hostis, difíceis. Pessoas que são abusadas, mulheres que são abusadas, crianças que são abusadas, homens que são abusados, pessoas que são maltratadas. Você sabe disso não só por meio dos telejornais, mas você certamente conhece alguém que já passou por esse tipo de situação. E talvez a pessoa que já passou por esse tipo de situação seja aquela que você olha no espelho de quando em quando, e você sabe que essas coisas aconteceram. Pessoas que foram caluniadas, e em consequência desse bojo de ações malignas e perversas, foram injustiçadas. José tem um pouco disso tudo. Tem um pouco disso tudo que começa no seio da sua família, que continua acontecendo no Egito. E daí, nessa situação de agravamento de situações, a pergunta que talvez brote do nosso coração é: onde estava Deus? E não sobre a história de José, mas talvez na sua própria história. Onde estava Deus quando eu passei por isso? Onde estava Deus quando eu enfrentei aquela situação? Por que Deus se parecia estar em silêncio? Por que eu não ouvi nada de Deus naquele momento? O que aconteceu? Parece que o céu havia cerrado-se e nada aconteceu naquele momento. Talvez nessas histórias, nessas narrativas que nós temos feito a exposição do texto santo, você olha e fala assim, com as devidas ressalvas: essa não é uma história só de José, é a minha história. Eu já passei por isso, já fui vítima disso, daquilo outro, eu já fui abusado, pessoas já me maltrataram, pessoas já me caluniaram, pessoas já me injustiçaram, já fui injustiçada por situações que eu nem entendi por quê. E onde estava Deus nisso tudo? Parece que eu estava sozinho, que eu fui deixado à mercê da minha própria sorte e nenhuma palavra veio para o meu coração naquele momento de situação, de dor e sofrimento. Vejam só, depois de tudo que José tinha passado, agora José se encontra numa prisão. Ele se encontra numa prisão. O escritor e pensador C.S. Lewis, ele disse o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres. Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Deus sussurra em nossos prazeres, fala na nossa consciência, mas no sofrimento Deus grita. Deus grita para nos despertar,
para realinhar o nosso coração, para endireitar os nossos passos, para mudar algumas coisas que precisam ser mudadas, para ampliar a nossa concepção de mundo, de vida, de propósito de vida. E essas coisas vão acontecendo na história do povo de Deus, de irmãos nossos, mas também na nossa própria história, na nossa história pessoal, familiar e na história do povo de Deus. Vejam que, se você acompanhou na última exposição que nós fizemos, o texto no versículo 23 do capítulo 39, termina dizendo: porquanto o Senhor era com José. O Senhor era com José. Onde que ele estava com José? Na prisão. Ele estava com José antes de José ir para o Egito. Ele estava com José quando José foi para o Egito trabalhar na casa de Potifar. E ele estava com José quando José foi caluniado, injustiçado e preso. Portanto, ele estava com José na prisão, na tormenta. Ele estava com José. Era ali que Deus estava. Ele jamais foi embora, ele jamais deixou José sozinho, ele jamais partiu daquela condição e lugar onde José estava. Sabe por quê, irmãos? Porque no plano de Deus a prisão não era lugar de destruição, a prisão seria um lugar de promoção, seria um trampolim para José tornar-se o homem que ele veio a tornar-se. Às vezes a situação, o funil, o corredor que Deus criou para te levar e para te colocar, não é para te destruir, não. É para promover seu crescimento, para lhe tornar um homem maduro, uma mulher madura. Deus não está interessado em destruir você. Deus destruiu foi o pecado em Cristo Jesus na cruz. Hebreus diz que Deus destruiu, aniquilou o pecado em Cristo Jesus na cruz. Mas a você, Deus não quer destruir você. Você não entende, você chora, você fica angustiado, você tem um aperto no peito diante do sofrimento que chega, mas Deus não está usando o sofrimento para lhe destruir. Deus está usando o sofrimento para lhe fazer crescer, para lhe promover para coisas maiores. Se você não passar pelo processo, você não tem condição de vivenciar o propósito de Deus. Só vivencia o propósito de Deus quem passa pelo processo. E às vezes ele é arrojado. É muito arrojado. É uma fornalha. É um pacote, é uma junção de tribulação, queridos. É uma junção de tribulação. Novos prisioneiros agora chegam à prisão. Agora a narrativa fala de homens, de mais 2 homens. Esses homens eram próximos do rei do Egito. Eles serviam ali bem próximo, eram pessoas de confiança do rei do Egito. Um exercia a função de copeiro-chefe e o outro exercia a função de padeiro-chefe. O copeiro-chefe era o cara que além de exercer a mordomia, que tinha que fazer a escolha dos melhores vinhos, que tinha que provar o vinho antes do rei provar, que servia o rei, que era uma pessoa que estava tão próximo que era um tipo de confidente do rei. O rei confidenciava para ele certas coisas. E da mesma sorte, em alguma medida, o padeiro-chefe também. Esses 2 homens aculturando a linguagem na nossa cidade, no Distrito Federal, os 2 homens eram servidores públicos que viviam no ambiente do palácio pertinho do rei. Todo dia eles estavam lá pertinho do rei. Aqui na igreja nós temos um irmão, eu estou vendo a carinha dele ali. Ó. Ele foi garçom de um dos governadores do Distrito Federal. Ele, de quando em quando, me conta cada história da vivência e da generosidade também que o governador tinha, mas também da firmeza que o governador tinha. Uma vez ele disse que o governador Roriz, tinha o hábito de pegar o biscoito de água e sal e tomar com café, de modo muito singelo a vida dele, segundo esse irmão, esse garçom, que é militar e que foi arregimentado para trabalhar como garçom. Então ele quebrava aqueles biscoitos de água e sal com o dedo assim e ficava comendo os pedacinhos. E ele, ainda meio imaturo, sem saber desse hábito do governador, tentou remover os pedacinhos de biscoito do governador. E ele conta que ficou... Ele é militar, gente. Ele conta que ficou muito assustado, porque de repente o governador, com a mão, uma voz empossada, segurou no braço dele e falou: por que você está querendo tirar o meu biscoitinho?
E ele falou que ficou tremendo e o governador segurou na mão ali dele, e ele tremendo sem saber o que fazer, que tinha violado alguma coisa. E a esposa do governador dizia: solta o braço do menino, solta o braço do menino. E ele passou o maior sufoco. Depois ele foi entendendo, né, que o homem era um homem bastante acessível, né, e conviveu com ele por diversos anos. Esses homens eram servidores públicos. Mas num determinado momento eles pisaram na bola. Pisaram na bola. O copeiro-chefe e o padeiro fizeram algo que lhes custou a liberdade. Circunstancialmente lhes custou a liberdade. A Escritura, ela não fornece o tipo de crime dentro daquela situação. A quebra, talvez, da etiqueta, alguma coisa que deixou de ser feito. Mas o crime, o texto diz que é uma ofensa. Foi uma ofensa que aconteceu. E por isso eles estão presos, na minha linguagem, presos preventivamente. Eles estão aguardando o parecer final do Ministério Público do Egito. São culpados ou são inocentes? O que eles fizeram que ofendeu o rei é passível de uma disciplina mais severa, ou eles devem ser restituídos à função que eles exerciam? Seriam eles inocentes ou seriam eles definitivamente culpados? Então, nós vamos ver nesse capítulo 40 hoje 5 coisas. Nós vamos ver a situação comum, nós vamos ver a perturbação, nós vamos ver a interpretação, a concretização da interpretação e o apagão. Então vamos aos primeiros versos do capítulo 40 para a gente ver a situação. Versículo de número 1 ao versículo de número 4. Diz assim, com a sua Bíblia aberta, se não está com Bíblia, olha aí que o Carlos está lhe ajudando aí para a gente ganhar tempo. Passadas estas coisas, que coisas? As coisas que ele foi caluniado e foi sentenciado e lançado na prisão. Aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda. E olha isso aí é para você grifar, no cárcere onde José estava preso. Todos os capítulos que constam da história de José tem uma pista para fazer um link para apontar para que algo maior vai acontecer. Aguarde que algo maior vai acontecer. Então a menção desses homens e de José e no lugar onde José está é para mostrar, nos preparar, deixar-nos em suspenso e preparado para que alguma coisa, uma outra cena será introduzida. E olha o versículo de número 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. A primeira coisa, então, que nós vamos ver nesse texto é a situação. E essa situação nós estamos chamando aqui de a situação comum. A situação comum aos 3. O mesmo ambiente, numa mesma prisão, no mesmo lugar onde eles estavam detidos. Todos eles, José e os 2 oficiais que agora são levados para a prisão, estão no mesmo lugar, numa mesma prisão, numa mesma situação. Porém, é importante você perceber, porém, os propósitos eram diferentes. A situação comum na qual você vive com outras pessoas necessariamente não significa que os propósitos são os mesmos. Às vezes, você pode estar no mesmo ambiente, desempenhando a mesma função, mas sobre a ótica de Deus, o modo como Deus vê e gerencia as situações e circunstâncias, tem propósitos diferentes. Quem aqui está me entendendo? Quem aqui está me entendendo? Só meia dúzia lá na galeria que ainda não, porque você sabe que a galeria é um perigo, né? Você pode ser levado à distração aí, especialmente adolescente. Eu estou de olho em vocês, hein? Queridos, para os céticos, eventos e ações de pessoas
são vistos como situações aleatórias. Os céticos olham para determinadas situações e eventos que ocorrem com as pessoas e na história, e eles olham e falam, isso é aleatório, isso é caso fortuito, isso é sorte, ou isso, ou aquilo outro. Não é? Tem até uma música, né? O acaso vai me proteger. Que bobagem. Que bobagem, né? Não, o acaso vai. Vai contando com acaso. Você vai ver o que vai te ocasionar na sua vida. Os oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, foram detidos. Existe aqui, nesse texto, nesses versos que nós lemos, um delito. Existe uma consequência por causa do delito. Existe um lugar que eles são colocados por causa do delito. Mas existe uma pessoa singular na história em que eles estão vivenciando e pela situação pela qual eles vão passar. Existe uma pessoa de Deus ali naquele lugar, que tem como propósito algo completamente distinto daquilo que as pessoas que estão ali estão experimentando, passando por experiências no mesmo lugar, mas com um propósito muito diferente. Talvez você esteja no mesmo lugar com outras pessoas, como servidor público, como um profissional liberal, como um empresário, fazendo coisas, realizando a sua vocação. Você faz o mesmo que os outros fazem ali. O lugar, entretanto, não é animador, não é um lugar confortável, mas você está ali, você foi posto ali com outras pessoas. Mas o propósito pelo qual você se encontra naquele lugar é diferente. Se você precisa entender isso. Se você não entender isso, que você foi aprovado para ser um servidor público, para ser um servidor do Distrito Federal, um servidor federal, e por aí vai, e outras coisas mais, outras funções, outras vocações que nós exercemos. Se você não entender, se você achar que você está ali só para ser um servidor bem remunerado, ter estabilidade financeira, você perdeu o propósito pelo qual Deus te criou e Deus te colocou ali. Então a sua vida fica sendo tocada nesse marasmo, entendeu? Levanta de manhã, vai lá, cumpre com as 6 horas, 8 horas, né? Sei lá, 6 horas, 8 horas de trabalho. Enfim, volta para casa, no final do mês ou no início do mês, pinga lá na sua... E como pinga, né? Gostosamente, né não? Substancialmente, pinga fartamente, prosperamente. Você é um privilegiado nesse país. Mas você acha que você está ali pelos mesmos propósitos que os outros, apenas ganhar o seu dinheiro, fazer boas viagens por este mundo, por esse mundão que Deus criou, e você não sabe que você está ali como agente de Deus, porque você perdeu a capacidade de entender que Deus está com você, apesar do lugar não ser legal. Apesar da sua vida ter sido ou estar sendo dirigida por um tipo de rotina maçante, e quase que você canta a música todo dia, né? E fica só nesse negócio, nesse marasmo, porque você perdeu a capacidade que está em situação comum, em ambiente comum, realizando as coisas comuns, mas o propósito, o porquê você está ali, é diferente do propósito dos outros. Você se encontra onde se encontra por um propósito de Deus, querido. Se você não entender isso, você se perde e não cumpre a missão para a qual Deus te chamou. Quem está aqui comigo ainda, pelo amor de Deus? Em segundo lugar, a perturbação. Versículo 5 ao versículo de número 8. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Agora veja só, vindo José, pela manhã, o que aconteceu? Por favor, participa comigo aí, me ajuda a pregar. Viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó,
que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Contai-me o sonho. Perturbação. É interessante a gente olhar para esse texto e perceber que José passou a conviver de pertinho com esses homens no mesmo ambiente. Não é só estar trancado, não. Ele passa a conviver, se relacionar, se interagir, até por conta da função que José recebeu para exercer naquele lugar. E por conta disso mesmo, José consegue discernir a partir do olhar, né, de um olhar atencioso, né, de um olhar que olha nos olhos, ele consegue discernir situações, perceber as mudanças nos semblantes, os abatimentos, os medos que são revelados pelos olhos. Isso é desenvolvido por meio de convívio, de coisas que vão se desenvolvendo a partir de interações. José, então, ele que está ali convivendo nesse tempo com essas pessoas, ele viu o drama daqueles homens. Assim como ele viu o drama deles, ele não fica só no olhar, naquilo que ele está intuindo como coisa que tem a ver com anormalidade. Ele vê, e o que ele vê, e a partir de intuição do que ele viu e concluiu, ele faz pergunta. Ele faz pergunta, porque não adianta nada, queridos, você conviver com pessoas e intuir a partir de uma relação que é estabelecida por meio de dias, de anos, e você fala: parece-me que fulano não está bem, mas você não se interessa. Você só conclui que talvez ela não esteja bem, mas você não se aproxima para perguntar o que está acontecendo efetivamente. José é este cara que se movimenta, ele é proativo, ele não fica no torpor espiritual, fazendo elucubrações a partir, será que é isso, será que é aquilo outro? Ele quer saber, quer se inteirar do que está acontecendo. E queridos, um tempo de convívio faz com que leituras sejam feitas a partir do semblante das pessoas. Você acaba se tornando capaz de observar a diferença na afeição das pessoas, se você convive, interage efetivamente com as pessoas. Eu fui à praia quarta-feira, eu acho que tomei alguns caldos daquela água sagrada, parece que, sabe como é que é? Acho que foi isso. Acho que é porque eu não levei Patrícia e Deus está me punindo. Quando você convive com as pessoas, você nota a diferença, até por meio da escrita. Até por meio da escrita. Você vai notando. Você fala: opa, eu acho que fulano não está legal. Porque você aprendeu a conviver, mas não é uma convivência fria, é uma convivência estreita. Você abraça, você olha nos olhos e você vai percebendo os trejeitos da pessoa. Você vai percebendo os trejeitos das pessoas, né? Daí José consegue ver a diferença, a mudança no semblante daqueles homens. O convívio com aqueles homens faz com que ele desenvolva, com que ele tenha desenvolvido sensibilidade, poderíamos chamar até de discernimento espiritual. Talvez nós pudéssemos qualificar esse olhar prescrutador de José como um tipo de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Esse tipo de habilidade, ele é desenvolvido a partir de muita atenção e de um excelente grau ou dose de empatia. Você só consegue discernir e perceber como as pessoas estão quando você consegue olhar com empatia.
Você não olha as pessoas como números. Você olha como gente. Gente que muda, gente que altera o seu humor, gente que oscila nas suas emoções, porque você não está contabilizando números. Há uma palavra para nós, pastores aqui, presbíteros: nós não podemos olhar para a igreja como números. Nós precisamos olhar para a igreja como gente. Nós precisamos aprender a olhar nos olhos das ovelhas que Deus tem nos confiado, para a gente discernir possíveis abatimentos, possíveis mudanças em pessoas que sofrem, em pessoas que passam por situações difíceis. Gente que observa, gente olhando nos olhos, são capazes de perceber as mudanças. São capazes de perceber as mudanças. Gente que pega na sua mão para te dar bom dia e não olha nos seus olhos, ele não tem estima por você. Ele não tem estima, ele está cumprindo com uma formalidade. É como político, sabe? Você já pegou a mão de político? Ele chega e ele está olhando assim, ó. Ele não olha nos seus olhos, ele não olha nos seus olhos, porque ele contabiliza números. Quantos eleitores tem aqui? Pastor, presbítero, líder não pode pegar na mão das ovelhas, olhando aleatoriamente, querendo saber se chegou um novo WhatsApp. Isso é, inclusive, falta de educação, é falta de educação. Mas para nós, gente de Deus, rebanho do Senhor, você que tem ministério, você precisa pegar na mão e olhar nos olhos, aprenda a olhar nos olhos das crianças, valorize as crianças. Para de ser mal educado. O passado, assim como os dramas do presente, não foram capazes de azedar o coração de José. Isso é bonito demais. O ser vítima de ações dos irmãos, o ser caluniado, o ser injustiçado, não fez com que o coração desse moço ficasse amargo, azedo e parasse de olhar para as pessoas como elas deveriam ser olhadas. Ele não faz isso, queridos. Sabe por quê? Porque ele levanta no amanhã e uma das primeiras ações dele foi notar que aqueles homens não estavam bem. O que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês? Por que tendes hoje triste o semblante? Por que vocês estão tristes hoje? Por que vocês estão tristes hoje? Ô querido, lá onde Deus te colocou, quantas vezes chegam pessoas lá e estão um caco e você não se interessa? Você não se interessa. Eu vim aqui cumprir com a minha jornada de trabalho. 8 horas, já não vejo os minutos para eu voltar para casa. Para com isso. Para com isso. Eu estava na academia num dia desse e aí tinha uma senhora que malhava sempre perto de mim. E aí a gente vai ali conversando, bom dia, tudo bem, tal. Um dia eu vi que ela chegou e ela estava ali, sabe, cumprindo o protocolo, né? Depois, de repente, como alguns fazem, né? Tá pago, não é? E aí eu falei assim, essa senhora não está legal. E eu fiquei, será que é invasivo? Aí falei assim, eu noto que a senhora hoje está com um semblante triste. E aí os olhinhos marejaram. E eu falei, olha, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. E mencionei o texto. E ela chorou no ambiente de academia. E depois voltou tão grata e falou assim, como que Deus foi tão maravilhoso comigo naquela manhã, em fazer o senhor notar a minha tristeza e trazer uma palavra tão alentadora. Você tem o evangelho, Deus te deu o evangelho, e você convive com pessoas, mas você não olha mais nos olhos, você cumpre o protocolo do bom dia, né, monossilábico, e não se interessa pelas pessoas. Situação, perturbação, interpretação. Vejam o versículo 9 até o 13, depois o 16 até o 19. Então, o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse, em meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziram uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José,
Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó reabilitará e te reintegrará no seu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. E o versículo de número 16 diz assim, eu imagino que o padeiro falou assim, uau, eu também estou aqui numa perturbação, vou contar também o meu sonho, de repente, hein? Tem uma coisa boa para mim. Aí ele conta, vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo que estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Até aí, né? Uau! Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. Que horror, né, queridos? Que coisa, hein? Eles contaram para José. José sabe qual é o gerador de perturbação do nosso coração? É o sonho que nós tivemos. É por isso que nós estamos assim. A gente está trancafiado aqui, a gente não tem a possibilidade lá fora chamar os sábios do Egito, né, esse tipo de gente que lidava com esse tipo de situação, para interpretar, para falar para a gente o que é isso, o que vem a ser isso, qual é o simbolismo desse negócio. Daí José, quando pergunta sobre a tristeza, faz também a pergunta do porquê que isso está gestando. Qual é o gestador desse negócio, dessa perturbação? Que ele a tinha percebido ali pela a sua leitura, a sua sensibilidade. Mas, queridos, o que é interessante é que, quando eles contam para José, né, no versículo de número 8, José faz a sua segunda pergunta, dizendo assim, porventura não pertencem a Deus as interpretações? É interessante isso, porque José, ele não arvora para si a condição, a capacidade de ser um interpretador de sonho. Eu sou camarada. Não, ele não faz isso. Ele sabe que ele é instrumento, ele sabe que a sua vida existe com um propósito de Deus, mas ele não aponta para si mesmo, ele aponta para aquele que detém a prerrogativa de interpretações, de interpretar a história, de interpretar as coisas, porque é ele mesmo que escreve as coisas. Então José diz, não é de Deus esse negócio. Não pertencem a Deus as interpretações, isso não está na esfera do Todo-Poderoso Deus, a quem eu sirvo e que está comigo. Deus estava com José na prisão. José estava na prisão, mas ele não estava sozinho, ele estava acompanhado pelo Senhor Deus, o Deus da história. Deus estava com José e ele não perde a oportunidade, ele diz, Deus é interpretador de sonhos. Contai-me o sonho. Uma dica pastoral para você, na sua lide. Já falamos sobre o olhar que você precisa desenvolver dentro de uma sensibilidade no convívio com as pessoas, ok? Mas não só para concluir e intuir o que as pessoas estão passando. É preciso fazer perguntas. Mas ao fazer pergunta, você deveria, além de observar as pessoas, você deveria ter coragem de perguntar às pessoas, porventura está acontecendo alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Para que nós devemos fazer isso? Para apontar para aquele que pode atuar na história das pessoas. O que está inquietando o teu coração? Gente, quantas pessoas ansiosas ao nosso redor? Às vezes também a gente tem umas ansiedadezinhas, né, irmãos? Hã? Não? Tem, eu sei que você tem. Você tem. Às vezes num grau menor, um tempo mais curto, mas de quando em quando você é assaltado aí pela ansiedade. Mas existe uma montoeira de gente ao nosso redor com inquietações no coração e nós deveríamos perguntar, o que está acontecendo com você? Eu conheço uma pessoa que pode resolver o seu problema. Eu conheço uma pessoa que, se ele decidir catar você, ele pode mudar a sua história, pode
a banir essa ansiedade do seu coração, pode trazer quietude, sossego de alma para você. Eu conheço uma pessoa. Nós deveríamos ter essa diligência a partir das conclusões que nós chegamos, para perguntar e apontar para alguém que efetivamente pode mudar. Mas nós não fazemos. José, entretanto, fez. Agora, como gente de Deus, e olhando para essa experiência de José, é preciso ter uma boa dose de coragem, não é não? Porque fazer a pergunta às pessoas e trazer uma resposta às pessoas à luz do Evangelho do Senhor Jesus, implica que, em alguns momentos, nós vamos trazer mensagens que são alentadoras, e outras vezes nós vamos trazer mensagens que são confrontadoras e não são palatáveis, são duras. Então é preciso ter coragem para perguntar, mas é preciso ter mais coragem ainda para responder a partir das respostas que são dadas. Porque a uns nós teremos que anunciar coisas boas, excelentes. E outras talvez nós teremos que anunciar, de acordo com a Escritura e a dinâmica de Deus, coisas que não são tão boas de serem ouvidas. A um a gente anuncia que vida abundante vai chegar, mas é preciso também dizer a outros que a condição na qual se encontra, a morte também poderá chegar e ceifar a pessoa. Então, ao mesmo tempo que ele diz, olha, a você, copeiro-chefe, dentro de 3 dias você será restituído. A você, padeiro-chefe, as aves vão comer a sua carne. É preciso ter coragem. Tem que ter coragem para anunciar boas notícias e tem que ter coragem também para anunciar as más notícias. Até aqui nós já vimos então a situação, a perturbação, a interpretação e a concretização, versículo 20 e 22 do capítulo 40. Então você vê aí, nota a concretização no 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó. Deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes, que negócio estranho dessas autoridades, né? No dia do aniversário o cara presenteia um e de repente manda matar o outro. Reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou-o, como José havia interpretado. Incrivelmente, sem passar, sem faltar, sem ser diluído, sem ser acrescentado, as coisas aconteceram exatamente como José havia predito. No prazo determinado, o copeiro-chefe é restituído e passa a servir ao rei, e o padeiro-chefe é executado. Concretizou a palavra de Deus na história daqueles 2 moços onde tinha acontecido. Mas aí nós chegamos ao apagão. Situação, perturbação, interpretação, concretização, apagão. O apagão de quem? Do copeiro-chefe. Porque se você notar, lá no versículo 14, quando José interpreta o sonho para ele, dando o significado, diz o texto assim, olha, versículo 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te ocorrer bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Ele não faz menção dos irmãos, não faz menção, não denegriu a mulher do Potifar, ele é mais genérico. A única coisa que ele é preciso é falar assim, eu estou aqui porque fui injustiçado. Eu fui injustiçado. Então, quando você receber o benefício da liberdade, você que tem proximidade com a autoridade, fala de mim lá. Lembra de mim, tá? Esquece não. Mas o camarada vivencia um certo apagão, né? Aqui nesse texto, aquele que foi útil para trazer uma boa notícia, também é o mesmo que foi esquecido por quem foi beneficiado. Aquele que foi útil, agora é esquecido. Se você é o tipo de pessoa que faz coisas para os outros pensando em recompensa, você
você vai rapidamente procurar o gabinete pastoral por conta da sua frustração. Eu fiz isso para o fulano e que eu recebi em troca. Então você não estava fazendo para a glória de Deus. Claro que a gente tem expectativas, não é verdade? A gente tem expectativas. Mas não é a motivação correta. O certo é que José tem esperanças, né? Tem uma expectativa, mas talvez por conta da euforia da liberdade, o copeiro-chefe sofre de um tipo de apagão e esquece do pedido que foi feito. Não há nada que José possa, a partir desse evento, como o texto vai dizer, versículo 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quando você aguarda dos homens certas coisas e os homens não fazem, você fica decepcionado. Você corre um risco de ficar decepcionado. Esqueceu de mim. Só Macaulay Culkin que não ficava decepcionado, né? Aproveitava a oportunidade para botar terror na cidade e nos bandidos, né? Mas a maioria de nós não tem esse espírito de menino travesso. Vamos terminar. Primeira coisa para a gente considerar assim. Mesmo diante do sofrimento, José não perdeu a empatia pela situação do outro. Mesmo diante do sofrimento, de tudo quanto ele passou, ele não perdeu a empatia pela situação de sofrimento do outro. Às vezes nós somos egoístas, a gente pensa assim, se eu estou bem, se a minha família está bem, que se dane o outro. Você perdeu a empatia. Você perdeu a capacidade de ser tocado pelo espírito de compaixão de Cristo. E você não consegue mais se condoer com as pessoas. Você está tão endurecido que você não consegue mais olhar para as realidades de sofrimento e de dores dos outros. Porque você está bem. Você está numa condição boa. Mas José não. Mesmo diante do sofrimento, ele poderia pensar, sabe uma coisa? Estamos todos juntos nesse barco, que se dane. Que se dane, você deve ter feito por merecer, por estar aqui. Eu não fiz por merecer, eu não quero ouvir a sua história, não estou nem aí. Mas ele não pensa desse jeito. Alguém que foi tocado pelo Evangelho do Senhor Jesus, aprende a olhar para as realidades de sofrimento, de dores das pessoas com empatia. Não se permite ser enjaulado pelo passado, pelas dores do passado, perdendo a capacidade de ser neutralidade, de no presente de ser um agente abençoador de outras vidas. Acorde, meu irmão. Acorde. Segundo, procure conhecer os dramas pelos quais as outras pessoas passam ao seu redor. Ô casal, você que está com o seu casamento estruturadinho, seus filhos estão bem instruídos, Pensem que existem outros casais doentes, adoecidos, sem saber o que fazer, pensando em divorciar, sem entender como que é esse negócio brutal de criar filhos. Pense você jovem, universitário, você jovem que está se preparando para o concurso público, pense na montoeira de outros jovens com dramas, com crises, sem saber o que fazer, sem entender qual caminho a ser seguido. Pense que você tem uma palavra para eles. Pense em vocês, adolescentes, que há outros adolescentes com crises piores do que as vossas crises. Você é um adolescente mimado, regado de cuidar dos seus pais. Tem smartphone, tem boa escola, faz bons cursos, tem bons convívios, tem boa casa, tem um quarto só para você decorado. E outros adolescentes enfrentando lutas e vocês não passam a olhar os dramas que eles estão enfrentando, precisando do mesmo evangelho que chegou para você e para sua família. Agora, seja realista nas respostas.
Às vezes você terá que dizer coisas boas, e às vezes você terá que dizer coisas ruins. Às vezes você vai apontar a solução que há em Cristo Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Outras vezes você vai ter que falar que é uma grande enrascada e está na contramão da vontade do Senhor Jesus. Terceiro, aprenda a servir as pessoas, ainda que o lugar onde você se encontra não seja confortável. Para de pensar em si mesmo. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Olhe para as pessoas que estão à sua volta, mesmo num lugar que não seja animador, que você não gostaria de estar, mas pense que ali é uma oportunidade do propósito pelo qual Deus te criou e te colocou ali para servir as pessoas. Pare de ser egoísta. Pare de olhar apenas para o seu próprio umbigo. Tem gente precisando de uma palavra boa a partir de você, e você tem essa palavra boa, porque Deus já lhe deu essa palavra boa. Essa palavra boa é o Evangelho. Essa palavra boa é o Senhor Jesus, que muda famílias, que muda histórias, que muda um povo inteiro. Sirva as pessoas onde você está. Erga os olhos e então você verá a dor que o outro tem que está do seu lado. Quarto, aprenda a olhar a vida a partir da perspectiva de Deus. Aprenda a olhar a vida a partir da perspectiva de Deus. Talvez ao ler o último versículo, e o copeiro não se lembrou de José, pelo contrário, se esqueceu dele. Sabe quanto tempo? O capítulo 41 diz quanto tempo? 2 anos esquecido. 2 anos esquecidos. Talvez olhando para esse cenário, para a conclusão do texto, você diga assim: que postura de ingratidão desse copeiro. Que postura de injustiça. Que homem endurecido, que homem insensível. Talvez você diga isso, e talvez existe um pouco disso e um pouco daquilo outro, tanto de ingratidão, quanto de injustiça, quanto de falta de sensibilidade. Sobretudo, entretanto, todavia, tudo isso, o esquecimento, tem a ver com o plano de Deus. Existe responsabilidade no esquecimento, mas existe um plano de Deus. Se você não olhar a vida no sofrimento a partir da ótica de Deus, você vai atrofiar, você vai virar um tipo de zumbi, você vai andar nesse mundo igual um zumbi, sem vida. Sabe aquela coisa horrorosa que você assiste nas séries? Desse jeito. Olhe a vida a partir da perspectiva de Deus. Sofrimento também se encontra na agenda de Deus. E sofrimento, esquecimento e solidão que nós enfrentamos, que não é nada confortável, é brutal, também está na agenda de Deus. Trata-se da soberania de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se José tivesse sido lembrado àquela altura, então ele sairia do radar de Faraó. Se ele é livre ali, ele não passaria a estar no radar de Faraó, na beirada do palácio, para receber a promoção e para ser instrumento de Deus para algo maior. A promoção que você espera e não veio ainda, é porque Deus tem algo maior para você. Eu sei que você não gosta de esperar. Eu sei que você odeia esse negócio de ser deixado sozinho. Eu também não gosto de esperar. Eu sei que não é fácil esperar. Eu sei que é ruim ser esquecido. Mas até o esquecimento das pessoas que esquecem você é um jeito de Deus te preservar. É um jeito de Deus te guardar para, em tempo oportuno, fazer você chegar onde você tem que chegar. Porque se a coisa acontecer agora, vai ser pequeno demais. E Deus não quer que a coisa seja pequena demais para você. Deus não quer que a coisa seja pequena demais para a igreja. Deus quer que as coisas sejam grandiosas, porque elas dão notoriedade à glória dele, à majestade dele, ao Filho dele, à salvação no Filho dele. Então não fique abatido quando a aparente demora parece tomar conta do seu calendário e do seu relógio. Não fique abatido quando aparentemente existiu um apagão na mente das pessoas e elas se esqueceram de você. Sabe por quê? Porque Deus não se esqueceu. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor Deus. Deus bendito, nessa manhã o Senhor nos ensinou, o Senhor nos instruiu